Artes marciais mistas é um esporte como nenhum outro. De nocautes de retorno no último minuto a guerras de ida e volta, surpresas a reinados de dominação. O esporte pode parecer intimidador para os não familiarizados. Com o UFC diversificando seu elenco, novos talentos estão surgindo e liderando rapidamente, tornando difícil acompanhar todas as mudanças. Nesta nova série, resumirei cada divisão, dos principais prospectos aos campeões dominantes e veteranos experientes. Se é novato neste esporte incrível e deseja aprender rápido, aqui é o lugar. Se curtiu o vídeo, por favor, curta e se inscreva para ajudar a alcançar mais pessoas. Este é o guia dos casuais do UFC para a divisão dos médios, sem mais delongas. Vamos voltar para o final de 2015. Após um reinado marcante começado com a vitória surpreendente sobre Anderson Silva, o todo-americano Chris Weidman encontrou um oponente à sua altura no UFC 194 após 3 defesas de título. O confiante Luke Rockhold, voltado ao kickboxing, finalizou Weidman no 4º round, marcando história. No 3º round, Rockhold aproveitou um chute giratório mal executado para atacar ofensivamente, atingindo o campeão com golpes de solo e libra por um missu. Sobrevivendo mal ao round, Weidman, esgotado, não encontrou resposta para os golpes de Rockhold no próximo, terminando a luta. Rockhold, ao dominar o campeão invicto, seria visto como uma futura grande estrela, provavelmente mantendo o cinturão por um tempo. Contudo, de forma cruel, mas possivelmente justa, um lutador estragou a festa e surpreendeu o mundo. Weidman, merecedor de uma revanche pelo seu reinado, teria uma nova chance 6 meses depois. No entanto, uma lesão semanas antes da luta obrigou o lutador do UFC, Michael Bisping, 4º colocado no ranking inglês, a substituí-lo com apenas 10 dias de antecedência. Com 10 anos na empresa, o Conde é visto como bom, mas não exatamente grande. Um guardião sempre à beira, mas um pouco aquém da disputa pelo título. O histórico e a vitória de Rockhold apenas 18 meses antes levaram os apostadores a vê-lo como azarão, com odds superiores a 500 para ganhar. Rockhold iniciou o primeiro round confiante, algo notado por Joe Rogan. Com chutes e mãos baixas, Rockhold tentava controlar o ritmo. Bisping achou uma abertura, desferindo um golpe no corpo e um gancho de esquerda no queixo. Derrubando o americano, um golpe idêntico o colocaria no chão novamente pela segunda vez antes que a luta fosse rapidamente interrompida. Bisping choca o mundo ao ser o primeiro inglês campeão na história do UFC. Ah, sim, e ele fez isso com um olho só. Confira isso. Olhe isso, meninos. Você sabe o que eu quero dizer? Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Por isso eu usava óculos escuros, garoto. Com o título, Bisping enfrentou o veterano do artes marciais mistas Dan Henderson, que o havia nocauteado no UFC 100 com sua H-Bomb, num dos nocautes mais emblemáticos da história do esporte. Aos 46 anos, Henderson, após sequência variada de vitórias e derrotas, teria uma última chance de ouro se aproximando do fim da carreira. O americano, com seu poder de mão direita, derrubou Bisping 2 vezes nas primeiras rodadas e quase venceu a luta em ambas situações. Demonstrando sua linhagem de campeão, Bisping revidou nas 5 rodadas restantes e venceu por unanimidade. Após a vingança na derrota, Bisping iria enfrentar o lendário ex-campeão dos meio-médios e eterno candidato a maior de todos os tempos, Georges St-Pierre, no fim de 2017. Após pausar sua carreira no esporte em 2013 e abdicar do título, Georges retornou quase 5 anos depois, subindo de divisão para fazer história. Subdimensionado para sua categoria de peso, Georges St-Pierre teria que treinar muito para ganhar o peso necessário, tornando sua vitória ainda mais notável. O canadense dominou desde o início, conquistando o título com um nocaute no 3º round seguido de um estrangulamento pelas costas, um raro feito de conquista de cinturões em diferentes categorias de peso. Surpreendentemente, a lenda deixou o título após 34 dias por problemas de saúde, gerando incerteza na divisão. Contudo, antes do combate entre eles, o cubano Yoel Romero e o australiano Robert Whittaker foram escalados para disputar um título interino em junho. A Austrália teve seu primeiro campeão após a guerra, com Whittaker vencedor unânime após 5 rodadas. As férias de Georges St-Pierre promoveriam Whittaker a campeão indiscutível, restabelecendo a ordem na divisão e iniciando o novo reinado. Romero teria uma revanche pela proximidade da primeira luta, e a próxima seria igual. O cubano pesaria pouco acima do limite dos médios, o que o tornaria inelegível para o título mesmo vencendo. Romero e Whittaker lutaram por 25 minutos com Romero derrubando o campeão no 3º e 5º round. Apesar disso, Whittaker manteve um ritmo consistente durante a luta, garantindo uma vitória apertada por decisão dividida e mantendo o título. Vencendo a luta da noite e possivelmente do ano, o australiano encerra esse capítulo, mas uma nova estrela surge pronta para disputar o título. O neozelandês Israel Adesanya, nascido na Nigéria, exibiu charme, imprevisibilidade e kickboxing de elite no octógono. Ao vencer Derek Brunson e Brad Tavares, além de uma luta do ano contra Kelvin Gastelum pelo título interino, o Stylebender acumulou um recorde invicto de 17 vitórias antes da luta com Whittaker.
Como em outros desafios, Israel demonstrou sua habilidade, superando o campeão em casa e derrubando-o no final do primeiro round com um contra-ataque de pé esquerdo que levou Whittaker à lona. Um reinado de título único se estenderá por 5 defesas nos próximos 3 anos. Vitórias sobre o poderoso Paolo Costa, o italiano Marvin Vettori e uma revanche extremamente acirrada contra Whittaker, apenas para citar alguns. Com contra-ataques do mais alto calibre, Adesanya utilizaria fintas e chutes nas pernas para desgastar seus oponentes, e acertava golpes limpos com as mãos sempre que os oponentes tentavam se envolver. Apesar de algumas lutas sem emoção, Adesanya é indiscutivelmente um dos maiores pesos médios da história. A única maneira de realmente tirarem seu cinturão seria alguém com o mesmo calibre de golpe encontrá-lo no meio e vencê-lo em seu próprio jogo. Infelizmente para ele, Alex Poitin Pereira surgiu e o venceu 2 vezes no kickboxing, podendo ser o arqui-inimigo de Adesanya. Seguindo o mesmo caminho e fazendo a transição para o artes marciais mistas, Pereira rapidamente chegou ao UFC, usando a narrativa anterior para ascender rapidamente a uma disputa de título do UFC com apenas 6 vitórias e uma derrota em sua carreira no artes marciais mistas. Com seu apelido traduzido literalmente para mãos de pedra, o poder de Pereira em pé era certamente evidente. Favorito por seu tempo de UFC, Adesanya confirmou isso na luta, liderando 3-1 antes do 5º e último round. Após ser abalado no primeiro round e estar perdendo nos pontos, Pereira acertou uma sequência de golpes condizente com seu apelido. Um gancho de esquerda e um uppercut devastadores deixaram o campeão atordoado, terminando o reinado do nigeriano de forma dramática. Com o cinturão agora em novas mãos, os contendores certamente estarão atentos às suas chances. Devido à superioridade de Adesanya, muitos concorrentes já foram derrotados em lutas pelo título, mas alguns talvez possam se sair melhor contra Pereira. O mencionado Whittaker segue impressionando e já eliminou quase todos os concorrentes. A recente vitória sobre Marvin Vettori relembrou sua habilidade e pode abrir caminho para uma terceira tentativa ao título. Se Pereira tem dificuldades no chão contra um lutador inexperiente como Adesanya, Whittaker pode ter vantagem nas lutas de agarramento se enfrentar Pereira. Marvin Vettori é talentoso e possui um bom histórico em luta livre, apesar de seus golpes o tornarem vulnerável às vezes. Tenho certeza de que Adesanya será o favorito para recuperar o título considerando seu desempenho geral na última luta, mas não tenho dúvidas de que a revanche certamente será uma para a história, então fique ligado nesta semana. Dricus du Plessis, ex-aluno do UFC da África do Sul, e sexto no top 15, acumulou 5 vitórias na promoção, sendo a mais recente contra Derek Brunson. Embora tenha sobrevivido até agora, ao enfrentar um oponente versátil como Robert Whittaker ou alguém com boa defesa de queda, pode enfrentar dificuldades. Roman Dolidze ocupa a 9ª posição, e mesmo após uma polêmica derrota para Marvin Vettori em Londres mês passado, seu valor não caiu. Uma recente vitória sobre Phil Horst demonstrou seu talento predatório ao machucar o americano com uma chave de joelho e deixá-lo fora de combate. Em termos de perspectivas, um lutador se destaca entre os demais e acaba de fazer sua estreia no UFC. Como mencionado no meu vídeo de perspectivas, o lutador americano Bo Nickal despontou na série de contendores com 2 vitórias e estreou no UFC com uma submissão no primeiro round sobre Jamie Pickett. Recém-saído do Cage Warriors, o muito elogiado Christian Leroy Duncan é outro nome na minha lista. O estreante inglês no UFC em Londres teve sua luta interrompida pela lesão do oponente no primeiro round, impedindo a exibição de suas habilidades. No entanto, com 7 finalizações em apenas 8 lutas profissionais, espera-se um desempenho explosivo.